Todos já ouvimos falar sobre o despertar de consciência, e talvez alguns de nós já estejam vivenciando isso agora. Esse estado em que adquirimos uma nova compreensão sobre a vida, quando o véu das ilusões começa a cair e a verdade sobre como a realidade funciona se torna mais clara. Mas pouco se fala sobre o lado obscuro desse processo. Entrar na jornada do autoconhecimento não é simplesmente um caminho direto rumo à luz. Muitas vezes é uma caminhada pelas sombras. Quando decidimos despertar, não estamos apenas ascendendo a uma vida de felicidade. Despertar significa abrir portas para partes de nós mesmos que escondemos ou ignoramos. A expansão da consciência é como abrir um portal, onde não só a luz, mas também a sombra nos aguarda. Por trás de cada insight, há uma camada oculta de nós mesmos, um lado que evitamos olhar. Neste vídeo, vamos explorar esse lado esquecido e desconfortável do despertar e entender por que é essencial abraçá-lo. Compreender o lado negro da jornada não é sobre fugir da verdade, mas sim abraçar a experiência humana em sua totalidade. Existe uma ideia quase mítica de que o despertar da consciência é como um feitiço mágico que resolve todos os nossos problemas, prometendo uma vida plena, sem sofrimento e um estado de paz ininterrupta, onde finalmente encontramos a nós mesmos. Para muitos, o despertar parece ser um refúgio, um alívio, onde as dores do mundo já não nos afetam. Mas essa é a primeira armadilha do despertar. E ela é tão sutil quanto poderosa. Esse tipo de pensamento nos leva a acreditar que só precisamos atingir uma certa frequência ou estado de iluminação para que tudo se resolva. É uma visão atraente que promete alívio instantâneo e transforma o despertar em um produto a ser consumido em busca de paz imediata. No entanto, a verdade é que o despertar tem menos a ver com escapar da dor e mais com aprender a ver a dor de uma nova maneira. É menos sobre eliminar problemas e mais sobre aprender a coexistir com eles em sua essência, sem fugir ou ignorá-los. Este é o primeiro ponto de desilusão para muitos, ao perceberem que o despertar não remove a condição humana. Ele não elimina as imperfeições, dúvidas ou ansiedades. Pelo contrário, ele amplifica a percepção da verdadeira espiritualidade que não tem atalhos. O despertar exige confrontos. Não se trata de evitar, mas de confrontar a si mesmo. Isso é doloroso porque nos obriga a encarar o que ignoramos, escondemos ou reprimimos ao longo dos anos. Quando embarcamos na jornada do despertar, uma das primeiras coisas que enfrentamos é o ego. Essa estrutura de identidade que construímos ao longo da vida. O ego é uma construção complexa e sofisticada que não gosta nem um pouco de ser desafiada ou desconstruída. Quando alguém se desperta esperando que sua importância seja exaltada, acaba se deparando com um abismo de frustração. O despertar não alimenta o ego, ele revela a fragilidade dele. O ego se apega a ideias como eu sou especial, estou evoluindo ou estou acima das ilusões. E assim a jornada espiritual se torna um jogo de validação pessoal. O verdadeiro despertar espiritual não é sobre alcançar um status de superioridade ou se colocar acima dos outros. Ele exige uma rendição profunda, pois nos revela que não somos seres especiais separados do todo, mas sim uma pequena onda em um vasto oceano de existência. A ilusão de que o despertar nos eleva acima de todos vai se dissolver e o indivíduo se encontrará em um lugar de humildade diante da vastidão do universo. Com isso, vem a inevitável desilusão que acompanha a verdade do despertar. Esse processo é doloroso, como se a mente, que por tanto tempo se apegou a crenças e soluções externas, começasse a desmantelar essas certezas. Essa desilusão das fundações é, na verdade, um processo de limpeza, uma purificação
limpação das crenças que criamos sobre a vida e sobre nós mesmos, e essa limpeza, na maior parte das vezes, é desconfortável, pois nos tira do nosso ponto de segurança. À medida que a consciência se expande, ela ilumina as sombras internas, revelando tudo o que reprimimos, ocultamos ou negamos sobre nós mesmos. A maioria de nós prefere ignorar essa parte, mantendo uma imagem idealizada do eu espiritual. Mas, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, a sombra se manifesta. E não há como seguir em frente sem enfrentá-la. A sombra é formada por tudo o que evitamos ver em nós mesmos, características de nosso caráter que consideramos inaceitáveis, emoções que rejeitamos e memórias dolorosas que enterramos. Reprimimos essas partes porque não nos convém, pois entram em conflito com a imagem que criamos de nós mesmos. O que muitos esquecem é que, ao tentar ignorar essas partes, elas não desaparecem. Pelo contrário, permanecem latentes no nosso inconsciente, influenciando nossas escolhas, nossos relacionamentos e nossa visão do mundo. Enfrentar a sombra significa entrar em contato com aspectos de nós mesmos que podem ser perturbadores, mas que também guardam partes poderosas de nossa energia vital. Inconscientemente, gastamos uma parte de nossa energia vital ao manter esses esqueletos no armário, e isso pode ter consequências terríveis no longo prazo. Muitos acreditam que o trabalho com a sombra é apenas um complemento à jornada espiritual, mas, na verdade, enfrentar nosso lado obscuro é o próprio caminho. Ao mergulharmos na sombra, encontramos características que frequentemente contradizem a nossa autoimagem: inveja, ciúmes, ressentimento, arrogância e insegurança. É doloroso perceber que, por mais que tenhamos tentado ser bons ou espirituais, ainda carregamos essas emoções e impulsos. Este é o momento de confrontar o eu que pensávamos já ter superado, aquele lado que não queríamos reconhecer, mas que ainda existe dentro de nós. A sombra muitas vezes se manifesta mais claramente em nossos relacionamentos. Cada pessoa que encontramos, especialmente aquelas que despertam fortes reações emocionais em nós, como raiva, medo ou até atração desproporcional, é, de certa forma, um espelho da nossa própria sombra. O que nos incomoda ou fascina nos outros são muitas vezes aspectos de nossa personalidade que ignoramos ou rejeitamos. Esse fenômeno é o que Jung chamou de projeção, onde traços e sentimentos reprimidos são projetados nos outros. Ao perceber que o que nos incomoda nos outros, na verdade, pertence a nós mesmos, podemos usar nossos relacionamentos como uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento, reduzindo a tendência de culpar os outros pelo que, na realidade, reside em nós. Integrar a sombra não significa abraçar indiscriminadamente comportamentos prejudiciais, mas sim aceitar que esses traços e emoções fazem parte da nossa totalidade. Quando resistimos à sombra, fortalecemos, de forma sutil, o controle que ela exerce sobre nós. Porém, ao reconhecê-la e aceitá-la, ela perde o poder que tem sobre nossa vida. Carl Jung disse que o processo de individuação, a jornada em busca de autoconhecimento e integração da personalidade, é o caminho para alcançar a totalidade e a verdadeira transformação. Ao enfrentarmos a nossa sombra, nos libertamos, pois o que conseguimos reconhecer perde o poder de nos dominar. Aspectos como raiva ou medo, quando compreendidos, tornam-se ferramentas de autoconhecimento. A raiva, por exemplo, pode nos ensinar sobre nossos limites, e o medo nos revela o valor da coragem. Esse processo nos torna mais compassivos com os outros à medida que começamos a enxergar suas sombras sem julgamento, sabendo que todos têm algo não dito. Parte dessa jornada de despertar
é a revelação do ego, que frequentemente surge como um obstáculo. Em certo sentido, o ego é uma máscara criada para proteger nossa identidade e reforçar nossa sensação de importância. Embora o ego seja a fonte de muitos conflitos internos com os quais nossa mente está acostumada, ele também constrói uma imagem sólida e estável de quem acreditamos ser. Esse mecanismo tende a resistir às transformações que o despertar traz. A resistência é natural, mas para transcender é essencial entender como o ego funciona e por que ele reage com tanto medo e controle diante da ideia de dissolução. O ego é o centro da nossa identidade, uma estrutura que mantém nossas crenças, desejos e a imagem que construímos ao longo do tempo. Ele nos faz sentir distintos e separados do restante do mundo. E é justamente essa sensação de separação que se torna um obstáculo no caminho espiritual. O ego cria uma ilusão de permanência, tentando nos convencer de que somos definidos pelos nossos pensamentos e experiências pessoais. Ele se fortalece com as experiências e, por precisar de proteção, apega-se a rótulos, sucessos e até fracassos, buscando constantemente validação para seu valor. Assim, qualquer tentativa de transcendência ou qualquer sinal de que nossa identidade não é tão sólida como parece, gera resistência interna. O ego teme a dissolução, pois vê o despertar como uma ameaça simbólica de morte. Perder suas certezas e definições é como perder a própria existência. Esse medo gera uma enorme resistência quando somos convidados a expandir a consciência. O ego reage a isso com pensamentos e emoções defensivas: medo, dúvida, raiva. É como se lutasse para manter o controle, para evitar ser absorvido por algo maior. Essa luta interna é descrita em várias tradições espirituais. Quando Jesus disse que devemos perder a vida para ganhá-la, ele se referia à necessidade de abandonar as ilusões do ego para encontrar a verdadeira vida. Perder o eu não significa aniquilação, mas uma abertura para um novo caminho. Algumas pessoas acreditam que a fusão com Deus ou com a luz significa perder a individualidade, mas é o contrário. Significa expandir essa consciência para o universo inteiro. Falando em termos de vibração e energia, quando duas ondas estão alinhadas em frequência e fase, elas criam uma interferência construtiva. A energia de ambas as ondas se combina, resultando em uma onda de maior amplitude. O ego, em sua busca implacável pelo controle, resiste a essa fusão, mas no fundo, ela é um convite para a expansão. Até mesmo as tentativas de se apropriar da jornada espiritual podem se disfarçar sob a máscara da iluminação, criando a ilusão de que se alcançou um estado superior. Em seu livro, A Máscara da Iluminação, Chomsky explica que essa falsa espiritualidade é uma tentativa do ego de se proteger, transformando a espiritualidade em algo tangível, como um título ou conquista, ao invés de uma jornada de desapego. Esse fenômeno ocorre quando o ego cria uma imagem sagrada de si mesmo, tornando-se apegado à ideia de superioridade, acreditando ser mais evoluído do que os outros. Ao fazer isso, o ego evita o verdadeiro trabalho interno e substitui o autêntico despertar por um papel, uma performance. A armadilha da iluminação é sutil, mas poderosa, podendo paralisar o crescimento espiritual e manter o indivíduo preso em um ciclo de ilusões. A única maneira de transcender o ego é através da vigilância constante e da humildade. Devemos observar nossos próprios pensamentos e atitudes, questionando com atenção as motivações por trás de nossas ações. Esse exercício de autoconsciência impede que o ego assuma o controle de nossa jornada. São
são palavras de Santo Agostinho em suas Confissões. O autoconhecimento leva à humildade. Quanto mais conhecemos nossas próprias fraquezas, menos sentimos a necessidade de nos exaltar. Esta prática, recomendada em várias tradições espirituais, consiste em observar nossos pensamentos e emoções sem nos envolvermos com eles. Fazendo isso, começamos a perceber que o ego não é a nossa verdadeira essência. A desidentificação é um passo fundamental no processo de enfraquecimento do domínio do ego, aproximando-nos de uma realidade mais pura e autêntica. Quando nos tornamos mais conscientes da nossa experiência, nos permitimos viver com mais presença e liberdade, sem as limitações impostas pelo ego. A jornada espiritual, no entanto, não é simples nem linear, embora muitas vezes se revele como um caminho de luz e serenidade. A verdadeira transformação frequentemente passa por momentos sombrios e desafiadores. Esse processo é conhecido como a noite escura da alma, um conceito originado por São João da Cruz. Ele descreve um período de crise profunda, onde tudo parece perdido e o sentido da vida desaparece. Esse momento nos convida a explorar a dor e a transformação que surgem quando nos sentimos desconectados de nossa essência e do sagrado. A noite escura não é apenas uma experiência negativa, mas uma fase crucial para o crescimento espiritual. Durante essa fase, é comum nos sentirmos desamparados, sem propósito e desconectados daquilo que consideramos sagrado. O que antes parecia um caminho iluminado pode se apagar, levando-nos a uma introspecção profunda, onde começamos a questionar nossas crenças e o significado de nossa vida. Thomas More, em seu livro Cuidado da Alma, explica que essa fase é um convite para despirmos as ilusões que criamos sobre nós mesmos e sobre a vida. Trata-se de nos prepararmos para uma nova compreensão do sagrado. A crise que caracteriza a noite escura muitas vezes vem acompanhada de solidão, desconexão e incertezas. Mas, como Paulo Coelho escreve em O Alquimista, essa escuridão é uma passagem necessária para encontrarmos nossa luz interior. A dor e a confusão, embora desconfortáveis, agem como catalisadores, nos forçando a confrontar verdades que antes não reconhecíamos e a abandonar crenças limitantes que nos prendem. Esse processo pode ser comparado a uma metamorfose. Assim como a lagarta passa por um período de escuridão e solidão dentro do casulo antes de se transformar em borboleta, também podemos passar por uma transformação interior profunda ao atravessar nossa própria escuridão. A dor da noite escura da alma pode nos conduzir a um renascimento espiritual, revelando uma nova visão de nós mesmos e do mundo. Uma chave para atravessar essa escuridão é a aceitação. Carl Jung afirmou que o que resistimos persiste, enquanto o que aceitamos pode nos transformar. Durante esse período de dor e confusão, a resistência só prolonga o sofrimento. Quando aceitamos a situação e nos permitimos sentir todas as emoções que surgem, criamos o espaço necessário para a transformação. Ao abraçar a noite escura como parte de nossa jornada espiritual, nos libertamos do controle, permitindo que a mudança ocorra e, assim, encontramos um caminho mais claro através da escuridão. Esse processo pode nos levar à clareza, algo que antes parecia inatingível. As lições aprendidas na escuridão nos preparam para uma vida mais autêntica, mais alinhada com nossa verdadeira essência. Emergirmos da escuridão não significa que a dor desapareceu, mas que aprendemos a seguir em frente com mais leveza, encontrando um novo propósito e significado. A busca por um estado superior de consciência e clareza exige paciência e aceitação. Entretanto, é fácil cair na armadilha da espiritualidade superior à medida que aprofundamos nossas práticas e conhecimento. O ego pode tentar transformar essas experiências em uma falsa sensação de grandeza, o que nos afasta do verdadeiro propósito
da jornada. O orgulho pode se infiltrar de maneira silenciosa, nos fazendo acreditar que estamos acima dos outros. A iluminação, muitas vezes vista como o ápice da espiritualidade, pode facilmente se transformar em uma competição. Osho, ao falar sobre a revolução da consciência, destaca que, quando buscamos a iluminação como uma questão de status, nos afastamos do seu verdadeiro propósito. O ego começa a buscar validação através das conquistas espirituais, levando à ideia de que estamos em um nível mais alto de desenvolvimento em comparação aos outros. Brené Brown, em Os Presentes da Imperfeição, descreve o orgulho como uma tentativa de proteger nossas vulnerabilidades. Quando nos sentimos inseguros quanto ao nosso valor, tendemos a nos apegar a um falso sentimento de superioridade para compensar essas incertezas. Essa defesa pode se manifestar de diversas formas, como menosprezar os outros ou desenvolver uma atitude crítica em relação a quem não segue o mesmo caminho espiritual. Esse comportamento não só afasta os outros, mas também nos impede de enxergar a riqueza das experiências humanas. Colocamos uma barreira entre nós e os outros, perdendo a oportunidade de aprender com a diversidade de perspectivas e trajetórias. A verdadeira espiritualidade deve ser um convite à inclusão, onde as experiências de todos são valorizadas e não uma competição para ver quem tem mais conhecimento ou compreensão. À medida que nos aprofundamos na espiritualidade, corremos o risco de nos isolarmos em uma bolha espiritual. Jack Kornfield, em O Caminho do Amor, observa que a introspecção excessiva pode nos afastar do mundo e das interações humanas autênticas. Podemos ficar tão focados no nosso próprio crescimento que perdemos a empatia e a conexão com os outros. Essa desconexão pode criar uma sensação de superioridade, onde começamos a ver o mundo como dividido entre aqueles que despertaram e os que ainda estão perdidos. Essa dualidade é prejudicial e contraproducente, pois perpetua a ideia de separação e alimenta o orgulho. A verdadeira espiritualidade exige humildade. Humildade não significa nos desvalorizarmos, mas sim redirecionarmos o foco para fora de nós mesmos, reconhecendo que a jornada espiritual é compartilhada. Todos nós estamos aprendendo e crescendo juntos, e cada um tem suas próprias lutas e desafios. A verdadeira espiritualidade se revela na prática do serviço e da compaixão. O ego pode facilmente distorcer a busca espiritual, fazendo-nos acreditar que nosso conhecimento ou prática nos coloca em um pedestal. No entanto, a verdadeira iluminação não se trata de ser visto como superior, mas de ter a disposição de servir aos outros. Quando começamos a ver a espiritualidade como uma forma de ajudar e apoiar os outros, nos afastamos da mentalidade de superioridade. Servir aos outros se torna um reflexo do nosso próprio despertar e uma oportunidade de nos conectarmos com a humanidade, criando uma rede de compaixão. O despertar para a consciência não é sobre alcançar uma luz definitiva, mas sobre abrir-se para ver todas as nuances da experiência humana. Aqueles que embarcam nessa jornada devem estar preparados para enfrentar suas sombras, suas dores e as ilusões que criaram sobre a verdade. O despertar é uma jornada sem fim, onde, a cada passo, novas camadas são reveladas e integradas. O lado sombrio do despertar é, na verdade, uma parte essencial do processo. É na escuridão que descobrimos nossa verdadeira força e nossa capacidade de amar, não apenas a luz, mas também a sombra. Espero que este vídeo tenha ajudado você de alguma forma em sua jornada de expansão da consciência. Obrigado por assistir.